A verdadeira fé requer obediência, porque existe uma fé falsa. Como assim, bispo? Você precisa saber diferenciar fé de emoção. A emoção não é fé. O entusiasmo não é fé. Fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Isso é fé. O que passar disso é emoção. O que passar disso é engano. O que passar disso não tem nada de fé. Por isso que às vezes a pessoa diz, eu estou na fé, mas não está. Ela está na emoção. Porque a emoção é aquele momento que você tem, que você vai lá em cima, e daqui a pouco você vai lá embaixo. Você pode ver que quando você assiste um filme, e aquele filme produz emoção, aquela emoção trabalha em você, você fica emocionada, e daqui a pouco o quê? Passa. Desaparece. Sim ou não? Quem já chorou num filme? E depois? Você ficou chorando o dia inteiro? A noite toda? Quem já saiu do cinema chorando? Então, você ficou o tempo todo chorando? Não. Foi um momento, sim ou não? Te emocionou, foi forte, mexeu com o seu lado emocional. Isso não é fé. A fé é certeza, a fé é confiança. Quantas pessoas, levadas pela emoção e outros sentimentos, acabam fazendo um contrato de negócios, e outras se casando e assumindo um compromisso. Ambos requerem obediência. Ambos requerem obediência ao que está escrito. E não importa se houve arrependimento, ele tem que ser obedecido. E as pessoas não têm dificuldade de obedecer à fé natural em relação aos contratos. Não é exatamente isso que acontece, sim ou não? Quando você casa, a certidão de casamento é como um contrato de compromisso. Você tem que obedecer regras. E além de regras, tem direitos. O que é teu passa a ser da pessoa, se foi um casamento com comunhão total de bens. Então, queira você ou não, goste você ou não, ame você ou não, aquela pessoa está ligada a você. Assim uma empresa, assim um contrato social. Você faz um contrato social, você assume uma sociedade com uma pessoa, depois não tem como voltar atrás, a não ser rescindindo o contrato. Você tem que obedecer. E as pessoas não têm dificuldade para obedecer à fé natural. Agora, imagine, como está escrito aí, se tratando da palavra de Deus, que é a voz de Deus, ou podemos falar a voz da fé. Quando se ama, se sacrifica. Assim é a fé. Amém, pessoal? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para nos salvar. A concepção de amor que o mundo traz é errada. É uma concepção enganosa. É uma concepção religiosa. O amor de Deus é o amor do sacrifício. Quem ama, sacrifica. Se você ama o teu marido, você se sacrifica para fazê-lo feliz. Se você ama a sua esposa, você se sacrifica para fazê-la feliz. Sim ou não? Se você ama o seu filho, você se sacrifica para fazê-lo feliz. Se você ama uma pessoa, você se sacrifica para fazê-la feliz. Deus amou o mundo de tal maneira que sacrificou o seu único filho para nos salvar.
Isso é fé. Sem obediência, ela não é fé verdadeira. A fé verdadeira leva ao sacrifício, pois obedecer o que a fé manda requer sacrifício. Essa é a verdadeira obediência da. Então ninguém pode dizer que ama ou que crê na palavra de Deus se não houver sacrifício. Quando você diz assim, eu amo a Deus, então você tem que se sacrificar por Deus. O Senhor Jesus disse: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sacrifício. Sacrifício. O amor a Deus, a entrega, a obediência a Deus requer sacrifício. Você não pode dizer que está vivendo em obediência a Deus se você não sacrifica. O sacrifício mostra que a sua fé é uma fé obediente. Amém, pessoal? Compreende o que eu estou dizendo, sim ou não? Ele diz, não tem nada a ver com a doutrina e com o sentimento, ou seja, não tem nada a ver com a religiosidade. Moisés desobedeceu às ordens de Deus e por isso não entrou na terra prometida. É melhor obedecer que ficar dizendo aleluia. Saul perdeu o reinado pela desobediência. Isaque foi abençoado pela obediência de Abraão. A fé sobrenatural é obediente, e a religiosa é desobediente, pois se entrega à emoção. Fique de pé, por gentileza. Então, entenda uma coisa, a fé religiosa, ela te leva à emoção. A fé sobrenatural, que é aquela que muda a sua vida, guarde isso. Ela te leva ao sacrifício. Se você não quer sacrificar a sua vida, os seus desejos, as suas emoções, então não tem como Deus mudar a sua vida. Não tem como. A fé religiosa faz a pessoa acreditar que ela vindo na igreja e recebendo oração, a vida dela muda. A fé religiosa faz a pessoa acreditar que o fato dela ser crente muda. Você viu o depoimento da senhora? O depoimento dela mostra que ela era crente anteriormente, mas caiu na depressão depois que se desviou. A mãe dela era crente e deprimida. Por quê? Porque a depressão é fruto da emoção. A depressão é fruto da alma doente, da alma que está enferma, espiritualmente falando. Por isso, minha amiga, meu amigo, se você quer mudar de vida, primeiro passo, restaura o teu altar, porque o altar é o lugar onde você entrega a sua vida como sacrifício. O altar é o lugar de sacrifício. O altar é o lugar onde Deus responde, onde Deus se manifesta, onde Deus opera. Amém, pessoal? É no altar. Não é na cadeira da igreja, não é na tua casa, não é na rua, é no altar. Onde você tem que manifestar uma fé sobrenatural. E a fé sobrenatural exige obediência. E de repente você tem levado uma vida de desobediência a Deus, na prostituição, na mentira, no palavrão, na idolatria, no roubo, no dízimo, e tantas desobediências suas. A sua desobediência afasta você de Deus e aproxima você do diabo. A sua desobediência afasta você de Deus e aproxima você
do reino das trevas. Todas as vezes que você desobedece a palavra de Deus, você caminha, você dá um passo para o reino das trevas.